O regime iraniano está oficialmente se destruindo por dentro. Veja, após um ataque de precisão devastador dos Estados Unidos, que eliminou outro bunker ultra-secreto cheio de comandantes inimigos, uma enorme guerra civil irrompeu nos mais altos níveis da República Islâmica. Neste ponto, se eu fosse o líder iraniano, começaria a pedir para outros líderes simplesmente ficarem longe de mim, porque parece que toda vez que esses líderes se reúnem para uma reunião, um ataque de precisão cai sobre eles. Aqui estão mais detalhes sobre o mais recente. Vou começar com uma novidade, Tommy. O presidente se gaba de mais um massacre de líderes iranianos reunidos. O presidente afirmou no Truth Social que vários líderes do Irã que governaram mal foram eliminados e publicou um vídeo de ataque aéreo. Isso coincide com um canal do Telegram que relata mais de 50 altos funcionários iranianos eliminados em ataque conjunto de forças israelenses e americanas. Vale ressaltar que Israel nega participação neste caso. Isso ocorreu enquanto o mundo todo acompanhava a missão de resgate deles. Segundo reportagem do Telegram, líderes iranianos, por algum motivo, estavam em outra reunião de alto nível em um só local. Como já disse, não sei por que continuam fazendo isso. Quero esclarecer algo aqui. Nós não sabemos exatamente se eram 50 pessoas reunidas em um só lugar, ou se o total de líderes iranianos mortos até agora na guerra chegou a 50. Isso é algo que a reportagem não esclareceu. No entanto, uma coisa que sabemos é que mais líderes iranianos morreram porque continuam se reunindo em locais que já foram expostos. Agora, essas mortes estão criando um dilema interessante dentro do Irã. Está gerando caos, e esse caos está causando uma guerra civil dentro do regime. Algumas pessoas agora estão pressionando por um cessar-fogo. Provavelmente pessoas que, você sabe, não querem morrer. Outros, principalmente ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, resistem a qualquer negociação. É isso que quero dizer. Esta é uma proposta de cessar-fogo de um dos aliados mais próximos e conselheiro do presidente iraniano. O nome desse cara é Mohammad Javad Zarif. Ele é um diplomata de carreira e alguém que serviu como ministro das Relações Exteriores do Irã de 2013 a 2021. E agora ele está aconselhando o presidente iraniano, o presidente Pezeshkian. Esta é a proposta de 26 pontos que ele publicou recentemente. Os primeiros 12 pontos se referem ao que o Irã faria, e os próximos 13 pontos se referem ao que os Estados Unidos fariam. Então, vamos analisá-los um por um. Primeiro, o Irã se compromete a nunca buscar armas nucleares. Segundo, o Irã diluiria o urânio enriquecido para abaixo de 3,67%. Terceiro, ratificar o protocolo adicional da AIEA para monitoramento permanente. Quarto, garantir a passagem comercial segura pelo Estreito de Hormuz, com Omã. Quinto, firmar um pacto permanente de não agressão com os Estados Unidos. Sexto, participar de uma estrutura regional de segurança. Sétimo, transferir urânio enriquecido e equipamentos para um consórcio regional de enriquecimento. Oitavo, remover designações de terrorismo nos Estados Unidos. Nono, reabrir canais diplomáticos e consulares com os Estados Unidos. Décimo, eliminar restrições de viagem para cidadãos dos Estados Unidos. 11º, convidar petrolíferas, inclusive americanas, para facilitar as exportações. 12º, garantir que China, Rússia e possíveis estados regionais sejam fiadores do acordo de não agressão com os Estados Unidos. Agora, em um instante, falaremos sobre a razoabilidade desses pontos. Antes, vamos revisar também os pontos dos Estados Unidos. Basicamente, o que o Irã espera que os Estados Unidos cumpram. Primeiro, remover as sanções unilaterais dos Estados Unidos contra o Irã. Segundo, permitir que o Irã exporte petróleo livremente. Terceiro, aceitar que o Irã terá um programa nuclear não militar, ao invés de exigir enriquecimento zero. Isso é um ponto importante a ser discutido. Quarto, acabar com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra o Irã. Quinto, permitir que o Irã integre normalmente as cadeias globais de suprimentos. Sexto, assinar um pacto permanente de não agressão com o Irã. Sexto, novamente, financiar a reconstrução no Irã. Sétimo, compensar os civis iranianos pelas perdas. Oitavo, participar de um mecanismo regional de segurança. Nono, apoiar a criação de um consórcio regional de enriquecimento. Décimo, retirar designações de terrorismo atribuídas ao Irã. 11º, restabelecer canais diplomáticos e consulares com o Irã. 12º, retirar restrições de viagem a cidadãos iranianos. E 13º, cooperar em projetos de comércio, energia e tecnologia. Agora, o interessante aqui é que esse não é o pior plano que existe.
Essas não são exigências maximalistas feitas pelas autoridades iranianas nas redes sociais. Mas também é importante destacar aqui que essas também não são exigências maximalistas que, na visão do Irã, os Estados Unidos estejam exigindo. Essa proposta fica no meio termo. Não é um mau começo. Mas os pontos problemáticos são, claro, o programa de enriquecimento. O Irã diz que não vai abrir mão disso, e os Estados Unidos são muito firmes quanto ao fato de quererem que o Irã simplesmente abandone o programa de enriquecimento. E se eles quiserem continuar tendo um programa de energia nuclear, podem simplesmente comprar urânio de outro país. Isso é algo que muitos países ao redor do mundo já fazem. Então isso definitivamente vai ser uma grande questão durante as negociações, assim como foi antes quando os Estados Unidos e o Irã estavam negociando. Agora, outros pontos que essa proposta não aborda são o programa de mísseis balísticos iraniano. Isso é algo que os Estados Unidos querem limitar. Então, não remover, mas limitar aos mísseis balísticos que o Irã usa para a autodefesa. E o último ponto é, claro, o financiamento iraniano de grupos por procuração na região, como Hamas, Hezbollah e Houthis. A proposta simplesmente não aborda isso de forma alguma. E isso é algo que o lado dos Estados Unidos, ou pelo menos a administração Trump, viu como uma das falhas do acordo de Obama, o JCPOA, que vimos em 2015. Ele abordou o programa nuclear iraniano, que tinha alguns problemas, mas ainda era melhor do que nada. Ele não tratou do programa de mísseis balísticos do Irã, nem do apoio a outros grupos, motivo pelo qual Trump saiu do acordo em seu primeiro mandato. Agora, outra coisa que essa proposta meio que sugere, mas não traz muitos detalhes, é o Estreito de Hormuz, que, claro, o Irã está dizendo que agora vai começar a cobrar um pedágio de cada navio que quiser passar por lá. Mas, na realidade, isso nunca vai acontecer. Porque pensem que tipo de mundo isso nos traria de volta. Isso lembra há 200 anos, quando países cobravam pedágio por um estreito em sua fronteira. Se o Irã fizer isso, outros países também vão querer. Isso significa que a Espanha pode cobrar pedágio no seu estreito? O Reino Unido pode cobrar pedágio no seu estreito? E então a Dinamarca pode cobrar pedágio? Estreito dinamarquês? Claro, nenhum país iria querer fazer isso. E, obviamente, esses países não querem que outros países façam isso também. Então é por isso que é bem razoável esperar que o Irã não vá conseguir cobrar pedágio depois da guerra. Mas o que o Irã vai conseguir ao apresentar essa proposta é basicamente obter outras concessões em troca de dizer: olha, nós não vamos fazer nada no Estreito de Hormuz. Agora, outro ponto que quero compartilhar sobre essa proposta é que, junto com a proposta, o ministro das Relações Exteriores, ou acho que o ex-ministro das Relações Exteriores, publicou um artigo de opinião na Foreign Affairs, a publicação. Neste artigo, ele afirma que o Irã não está de fato perdendo a guerra, mas o motivo pelo qual ele quer que o Irã negocie um cessar-fogo ou um acordo de paz é porque se a guerra escalar, isso só significa mais danos à infraestrutura civil dentro do Irã e mais danos aos próprios civis. Por isso, ele apresenta a proposta e espera que ambos os lados levem essa proposta a sério. Agora, apesar desse cara ser muito influente dentro do Irã e, claro, ser um conselheiro próximo do presidente iraniano atualmente, não parece que essa proposta vá para frente. E isso porque a Guarda Revolucionária Iraniana é totalmente contra e está se manifestando publicamente contra essa proposta que o ex-ministro das Relações Exteriores apresentou. Ao dizer se manifestando, refiro-me diplomaticamente, pois estão indo além das palavras e literalmente pedindo a morte desse cara. Ouça só, mas antes disso, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Nosso canal tem lidado com algum tipo de shadow ban e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas o seu apoio com certeza vai nos ajudar a resolver qualquer problema que estamos enfrentando. Pelo menos, essa é a esperança. Ninguém sabe ao certo como o algoritmo do YouTube funciona, mas quando vocês nos apoiam, isso ajuda muito. Agora, fiquem com o vídeo. Senhor Zarif, você tem 3 dias para admitir que errou. Na quarta noite, vou reunir o povo e iremos até a sua casa. Senhores da segurança, ainda esperam que Zarif admita ser vendido para a América? Acompanhamos todas as fações políticas. Alguns saíram ilesos desta guerra. A partir de agora, são as pessoas nas ruas que decidirão o destino dos traidores.
Agora, não era só em comícios públicos que esse tipo de linguagem estava sendo usado. A própria TV estatal iraniana passou a rejeitar publicamente essa proposta de paz em sua programação. Isso significa que esse cara claramente tem influência dentro do Irã. Mas não parece que a Guarda Revolucionária queira negociar agora. De jeito nenhum. Apesar do que deseja a Guarda Revolucionária, sabemos que as negociações seguem em andamento. O presidente Trump confirmou no domingo que Steve Witkoff e Jared Kushner estão negociando com o Irã e que as conversas avançam. Em certo momento, parecia que uma reunião presencial estava prestes a acontecer. Mas então o Irã pediu mais tempo e foi aí que os Estados Unidos responderam, atacando a ponte B1. O motivo dessa escalada é que, do ponto de vista dos Estados Unidos, parecia que o Irã estava tentando ganhar tempo, e por isso a escalada foi mais um aviso. Foi isso que o presidente Trump disse a Axios. Logo após, ele publicou esta declaração no Twitter. Terça-feira será o dia do plano de energia e o dia da ponte. Tudo junto. Não haverá nada igual. Abram o maldito estreito, seus malucos, ou vocês vão viver no inferno. Apenas aguardem. Observem alguns pontos dessa declaração. Primeiramente, é claro que isso sugere claramente uma grande escalada que criaria muitos problemas dentro do Irã, especialmente para os civis. Além disso, a declaração pede apenas a abertura do Estreito de Hormuz, não um acordo nuclear, de paz ou cessar-fogo. Só está pedindo ao Irã para liberar mais navios. Além disso, Trump confirmou que os negociadores iranianos receberam imunidade, ou seja, não devem ser alvo de ataques enquanto estiverem negociando. Ele disse ainda que o Irã praticamente desistiu das negociações sobre armas nucleares, ou seja, cedeu nesse aspecto. Segundo ele, a maioria dos pontos foi cedida. Quero esclarecer algo. O Irã sempre afirmou que não deseja armas nucleares. A questão é que o que eles estão fazendo nos bastidores é, na verdade, caminhar para essa arma nuclear, enriquecendo urânio a 70%. E, claro, construindo um enorme escudo de mísseis balísticos. Antes da guerra, o plano do Irã era claro: produzir muitos mísseis para evitar ataques de outros países. E então eles iriam buscar a arma nuclear, basicamente transformar esse urânio a 70% em uma bomba. Mesmo o Irã afirmando que não quer armas nucleares, isso pouco significa, pois é o que dizem há muito tempo. Mesmo assim, já que estamos falando sobre o que acontece nos bastidores, o presidente Trump acabou de revelar algo interessante sobre o protesto de janeiro que aconteceu no Irã. Lembra quando milhões de iranianos foram às ruas exigindo uma mudança de regime? E então o regime matou algo entre 10 mil e 45 mil pessoas só para manter o poder? Pois é. Adivinha só, os Estados Unidos tentaram ajudar os manifestantes enviando armas, mas elas nunca chegaram ao destino. Ouça o que ocorreu. Agora, o presidente também forneceu novos detalhes sobre o que aconteceu no início deste ano, quando o regime iraniano foi às ruas e massacrou, segundo o presidente me disse, 45 mil civis em seu próprio país. Após o ocorrido, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos enviaram armas aos manifestantes iranianos. Ele disse que enviamos muitas armas aos curdos e o presidente acha que ficaram com elas. Continuou dizendo que mandamos muitas armas também para os manifestantes. Então, vários destaques aqui da minha conversa com o presidente Donald Trump, tudo isso acontecendo mais de um mês após o início da Operação Fúria Épica e logo após aquela operação bem-sucedida dos Estados Unidos durante a noite para resgatar aquele militar americano que estava isolado dentro do território iraniano. O próprio presidente ordenou essa operação depois que a CIA confirmou no sábado de manhã que localizou onde estava o membro da tripulação de um F-15 que foi abatido na sexta-feira. Mais uma vez, o presidente tomou a decisão de enviar centenas de forças especiais americanas para o interior do território iraniano e conseguiu resgatar com sucesso aquele militar dos Estados Unidos. Voltando ao Estreito de Hormuz, como sabem, virou uma crise global e os países estão mais dispostos a agir para reabri-lo. A Ucrânia se ofereceu para colaborar com os Estados Unidos na abertura do Estreito de Hormuz. Eles já enfrentam drones kamikaze e FPV há mais de 4 anos. As forças ucranianas têm a melhor taxa de interceptação do mundo, tornando sua ajuda extremamente importante. Ouçam o que disse o presidente ucraniano. Hoje eu não vejo possibilidades de como desbloquear isso por um país ou outro. Na minha opinião, só com ações conjuntas. Claro, nós temos experiência com o bloqueio do nosso corredor de alimentos no Mar Negro.
E o que aconteceu durante os anos de guerra? No primeiro ano, nós fizemos negociações. Mesmo durante a guerra, nós fizemos negociações com os russos, com a mediação da Turquia. Esse corredor alimentar precisa funcionar, porque não se trata da Ucrânia e da Rússia. É sobre a Rússia, que está bloqueando os alimentos para outros continentes. Acho que a situação com o déficit é parecida, mas no nosso caso era principalmente sobre o setor agrícola. E aqui é sobre energia. Na minha opinião, pela minha experiência, o que podemos fazer primeiro é tratar isso em frentes paralelas: a guerra e a negociação de energia. Na minha opinião, não devemos conectar isso, de acordo com a nossa experiência. O que aconteceu foi que a Rússia bloqueou esse corredor, o corredor do Mar Negro, e eles quiseram fazer isso uma vez, depois uma segunda vez. Primeiro, eles fizeram isso uma vez por mês, depois passaram a fazer uma vez por semana, e então começaram a bloquear quase todos os dias. Por isso, nós saímos dessa negociação e entendemos como controlar esse corredor por conta própria. Então esse é o passo número 2. Para isso você precisa de interceptadores, precisa de comboio militar, também precisa de sistemas de guerra eletrônica, inclusive nos petroleiros ou navios em que esses sistemas precisam ser instalados. Então é um grande programa. Estamos prontos para ajudar com isso. Mas, na minha opinião, agora não estamos envolvidos na questão de Hormuz. Então ninguém nos perguntou sobre isso. E é por isso que estamos apenas compartilhando o nosso conhecimento. E se os países quiserem, podem usar. Os Emirados Árabes Unidos declararam que podem se unir aos Estados Unidos caso uma força marítima seja usada contra o Irã. Os Emirados Árabes Unidos afirmam que nenhum país pode controlar sozinho o Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos estão dispostos a participar de qualquer esforço liderado pelos Estados Unidos para garantir a navegação no Estreito de Hormuz, indicando mais países envolvidos e maior pressão sobre o Irã. A próxima semana mostrará o quão perigosa essa guerra pode ficar.